Se eu fosse te perguntar antes desse vídeo começar o que você preferiria, passar perto de um buraco negro supermassivo ou de um buraco negro relativamente pequeno, que resposta você me daria? Escreve aqui nos comentários porque isso vai ser importante pro vídeo. Eu vou ser ainda mais específico. Ou você vai passar a 5 km do grande buraco negro no centro da Via Láctea, que tem 4 milhões de massas solares e 5 bilhões de quilômetros de raio, ou você vai passar perto do horizonte de evento de um buraco negro estelar comum, com 8 vezes a massa do Sol e só 25 km de raio. É mais perigoso passar 5 km de um buraco negro muito grande ou 5 km de um buraco negro muito pequeno? Essa é a hora perfeita para escrever sua resposta nos comentários. A resposta intuitiva é evitar o buraco negro grande e passar apenas 5 km do centro do buraco negro pequeno. Parabéns, você estaria morto, mas de uma maneira única. Você teria sua nave e o seu corpo pulverizados por uma força gravitacional 100 bilhões de vezes mais intensa do que a força gravitacional na superfície da Terra. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas buracos negros menores são os mais perigosos. Então coloque a sua camiseta favorita da Lowe's, porque se você escolher 3 camisetas, você tem frete grátis para todo o Brasil. É só usar o cupom Big Bang tudo junto na hora do checkout. Escolheram 3 estampas? Pronto, ok, sério, as estampas estão magníficas. Escolhe 3. Agora estamos prontos para cair em direção ao buraco negro. Só não demora muito para escolher as 3 camisetas, porque essa promoção só vai até o dia 22 desse mês. Buracos negros são objetos extremamente simples. É sério. Se você quer falar de um planeta, você precisa saber o seu tamanho, a sua composição química, a sua densidade. Agora, para um buraco negro, só uma coisa importa: a sua massa. Se você sabe a massa de um buraco negro, você sabe quase tudo o que é possível saber sobre ele. Buracos negros são as concentrações mais extremas de matéria no universo. A matéria está tão comprimida que nem mesmo a luz é capaz de escapar da gravidade dele. E o ponto do espaço a partir do qual a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz escapa é conhecido como horizonte de eventos. O horizonte de eventos é a bola de escuridão perfeita ao redor da matéria comprimida, que é a parte do buraco negro que dá para ver. E a razão pela qual buracos negros pequenos são os mais perigosos é justamente pela distância entre o horizonte de eventos e o centro de massa do buraco negro. A força da gravidade em volta de um buraco negro depende só de 2 coisas: a massa dele e a distância até o objeto sendo atraído. A massa é só do buraco negro e a distância varia de objeto a objeto. E é a distância que é o principal fator na atração gravitacional. Se um buraco negro dobrar de tamanho, a gravidade dele vai ficar 2 vezes mais forte. Mas se você chegar 2 vezes mais perto de um buraco negro, a força que ele faz sobre você vai ficar 4 vezes mais forte. Ou seja, a força da gravidade muda com o quadrado da distância. Mas inclusive podemos ver isso na fórmula da força da gravidade na física clássica. A força é igual a uma constante vezes as massas dos objetos divididos pela distância entre eles ao quadrado. A distância é de longe o termo que mais afeta a força da gravidade. E é o único termo que você, dentro de uma nave, poderia controlar. Em buracos negros pequenos, o horizonte de eventos está bem mais perto do centro de gravidade do que em buracos negros supermassivos. Por conta disso, é possível chegar bem mais perto da massa que causa a força da gravidade em buracos negros pequenos. Isso significa que a gravidade é bem mais intensa próxima ao horizonte de eventos de buracos negros pequenos. E mais perigoso do que a atração da gravidade é a diferença da força da gravidade entre diferentes partes da sua nave e do seu corpo. Essa diferença de força é a força de maré, que é o verdadeiro perigo de buracos negros pequenos. Se todo o seu corpo estiver caindo no buraco negro no mesmo ritmo, isso não é um problema tão grande. Tipo, você vai morrer de qualquer jeito, mas pelo menos não vai ser feio. O problema é quando as suas pernas começam a cair mais rápido do que o seu tronco e as forças de maré separam as suas pernas do resto do seu corpo. Isso é feio. E a força de maré depende ainda mais das distâncias do que a gravidade comum. E são enormes perto de buracos negros pequenos. Por exemplo, a gravidade perto de um buraco negro de 9 massas solares é 300 mil vezes maior do que perto de um buraco negro no centro da nossa galáxia, que tem 4 milhões de massas solares. Mas as forças de maré são 200 milhões de vezes mais intensas no buraco negro pequeno. Então, voltando ao nosso exemplo, se você escolheu passar a 5 km do buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, você vai sentir a sua perna sendo levemente puxada em direção ao buraco negro, então você vai seguir viagem. Já a perna de quem escolheu passar perto do buraco negro pequeno vai ser acelerada alguns milhões de quilômetros por segundo mais rapidamente do que o resto do seu corpo. Para deixar isso bem gráfico na cabeça de todo mundo, imagina que vocês peguem 2 naves, prendam o corpo de alguém no meio e fazem as 2 naves se afastarem a milhões de quilômetros por segundo. Nada bonito. Ou seja,
O que isso tudo quer dizer é que as suas pernas vão ficar milhões de vezes mais pesadas do que o seu tronco, o que vai fazer as suas pernas se separarem do resto do seu corpo. E o mesmo vale para sua nave e para todo mundo dentro, que vão ser despedaçados por uma força equivalente a uma prensa hidráulica com 6.000 toneladas. Você viraria um grande espaguete de carne, e é daí que vem o nome espaguetificação, que é o nome desse efeito. Moral da história: assista vídeos do Ciência Todo Dia para não passar perto de buracos negros sem necessidade. Muito obrigado e até a próxima.